Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é um novo vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, resolvi trazer um conteúdo novo para o canal, que é a parte sobre curiosidades químicas. E como amanhã é Dia das Bruxas, resolvi começar com o especial Halloween Químico Moléculas da Bruxaria. Então hoje nós vamos ver um pouco, pessoal, da química por trás das bruxas. Espero que gostem do novo conteúdo do canal, já deixem um like no vídeo, se inscrevam se não for inscrito ainda e ativem as notificações. Sempre falamos de bruxos e bruxas, existem na ficção diversas histórias tratando sobre esse tema. Acho que a história mais recente é a história de Harry Potter, que conta o dia a dia do protagonista da história e seus amigos, estudando na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Esse vídeo, pessoal, não é para falar sobre Harry Potter, existem diversos canais que trazem muito sobre esse tema. Quem tiver curiosidade de saber mais sobre Harry Potter, recomendo os canais Caldeirão Furado do Caco Cardassi e Observatório Potter do Tiago Novas. Aliás, quem estiver vendo esse vídeo e não for inscrito nos canais, vou deixar aqui o card na descrição. O Tiago tentando atingir 1 milhão de inscritos, pessoal. Dá uma moral para ele também, que o cara é bem bacana. Tudo bem? Também vai ter o link para o canal na descrição. Além disso, também quem tiver curiosidade de saber mais da história de Harry Potter, tem a saga dos meus amigos Léo e Miguel no canal Piuí. Também eu vou deixar o link na descrição e no card. O que eu vou tratar aqui, pessoal, são de eventos ocorridos nos Estados Unidos e na Europa entre os séculos XIV e XVIII, quando mulheres eram queimadas ou enforcadas, sendo acusadas de serem bruxas. Não apenas mulheres, mas homens e crianças também podiam ser acusados de serem bruxos e bruxas. Entretanto, na maior parte das vezes eram mulheres. Tudo bem, pessoal? O que acontecia? Nas vilas desse período, os aldeões acusavam algumas mulheres de serem bruxas, dizendo que elas estavam mandando seu espectro assombrar suas famílias, amaldiçoando seu gado, amaldiçoando as crianças, amaldiçoando sua plantação. Essas mulheres são levadas a um julgamento, onde as pessoas sofriam desmaios, ataques epiléticos, na presença da suposta bruxa. Quando se tinha um julgamento mais científico, vamos dizer assim, para saber se a mulher era bruxa ou não, amarrava-se ela a uma pedra pelo pescoço e atirava-se num poço, rio ou lago profundo. Acreditando-se que, se a mulher fosse realmente uma bruxa, o seu corpo ia boiar, então assim ela podia ser enforcada ou queimada. Já se o corpo afundasse e a mulher morresse afogada, era tida como uma mulher cristã temente a Deus. Obviamente, pessoal, todo mundo, nesse caso, morria afogado. Esses eventos, pessoal, também são tratados na literatura. A obra principal é Bruxas de Salem, que tem peças, filmes, livros, porque Salem foi o local onde se tem o maior relato de mulheres mortas sob acusação de bruxaria. Tudo bem, pessoal? Existe uma possível explicação bioquímica para as pessoas terem essas visões de espectros de bruxos assombrando, de amaldiçoar suas famílias, suas crianças, seu gado. É a existência de um fungo chamado Claviceps purpurea, também chamado de ergot, cravagem ou esporão do centeio. Esse fungo, pessoal, ataca o centeio, como o seu nome diz, mas também pode atacar trigo, arroz, aveia e outros grãos. Esses filamentos pretos aqui, nesses elementos, já é o fungo crescendo. Por isso ele chama esporão do centeio. Ele fica fazendo esses esporõezinhos nos grãos. Bem, o que acontecia, pessoal? Nesse período, que eu falei, entre o século XIV e XVIII, essa é a principal fonte de alimentação das aldeias. Se plantava muito desses grãos nesses vilarejos. Devido a um baixo conhecimento sobre contaminação, para saber que isso aí era uma coisa possivelmente tóxica, com baixas condições higiênicas de se armazenar esse grão, que provavelmente proliferava rapidamente o fungo nos alimentos, e também uma escassez de alimento, fazia com que os aldeões consumissem esses grãos contaminados e também dessem para sua família e o seu rebanho.
O fungo ergo produz duas substâncias, a ergotamina e a ergovina, que tem essa estrutura molecular aqui. E observem, pessoal, estou destacando essa parte da molécula que é idêntica. Consegue notar? É a mesma estrutura molecular nessa parte do composto. E existe na toxicologia uma premissa que diz que moléculas parecidas podem causar o mesmo efeito no organismo, porque algumas vezes a identificação do composto é por geometria. Ou seja, tem uma geometria específica num sítio ativo ao composto, a hora que uma molécula parecida se liga a esse sítio ativo, causa o mesmo efeito, ou um efeito parecido. Sabe qual outro composto tem a estrutura idêntica à ergotamina e ergovina e é um alucinógeno poderoso? O LSD, a dietilamida de ácido lisérgico. Observe a mesma estrutura molecular. Na verdade, a ergotamina e a ergovina também são amidas de ácido lisérgico, são derivados do ácido lisérgico. Então, possivelmente, são poderosos alucinógenos. Bem, então, quando os aldeões falavam que viam o espectro de bruxas atormentando a ele e sua família, possivelmente são alucinações causadas pela ingestão desses compostos. Tudo bem? Lembrando, eles ingeriam os alimentos contaminados pelo fungo ergo, o fungo ergo contaminou os alimentos com esses compostos, então havia a ingestão de potentes alucinógenos. De novo, pessoal, isso é uma hipótese. Não é a explicação, é uma possível explicação para tais eventos. Então, isso causava alucinação e paranoia nas pessoas. Além de alucinação, pessoal, a contaminação pelo fungo ergo, consequentemente pelos compostos, ergotamina e ergovina, causa uma doença chamada ergotismo, que, além da alucinação, também se caracteriza por paralisia dos membros com distorções, ou seja, os braços e pernas ficavam paralisados e distorcidos. Principalmente crianças eram suscetíveis a esses efeitos, por isso que acusavam-se as bruxas de amaldiçoarem as crianças da família ou das famílias. Além disso, também, esses compostos podem causar interrupção de gestação. Então, quando as mulheres perdiam os seus fetos, interrompia essa gestação, falavam que era maldição da bruxa. Na verdade, não, era contaminação por esses compostos. Como também os grãos eram usados para a alimentação do rebanho, efeitos similares deviam ocorrer com o rebanho das famílias, as ovelhas, as vacas, com interrupção de gestação e algumas vezes comportamento bizarro devido a possíveis alucinação no rebanho, que também era associada à maldição das bruxas em cima do gado da família. Tudo bem, pessoal? Então, de novo, a contaminação por esses potentes alucinógenos é uma possível explicação para os eventos ocorridos nesse século sob acusação de maldição das bruxas. Só que, pessoal, esses compostos não causam tremedeira e desmaio. Além de tudo, o efeito é transitório, não é permanente. Até a mulher ser presa e levada a julgamento, talvez o efeito tenha passado. Então não tem explicação dos desmaios que as pessoas sofriam no julgamento. Pode ser apenas fingimento, não se sabe ao certo, e também não vou entrar nesses detalhes porque eu quero falar de química, não de psicologia. Tudo bem, pessoal? Mas afinal, quem eram as bruxas do século XIV ao XVIII? Como eu falei, eram mulheres, normalmente idosas, viúvas e pobres, que viviam marginalizadas nos vilarejos. Como elas não tinham recursos para comprar os grãos produzidos na vila, nem mesmo rebanho, elas aprendiam a tirar da natureza seu sustento. Por outro lado, por elas não consumirem os alimentos contaminados pelo ergo, elas não sofriam os efeitos. Então os aldeões falavam que era a maldição dessas mulheres em cima dos produtores por não permitir o acesso a tais alimentos. Tudo bem, pessoal?
Então, entrava aí um pouco o perfil social também. Não vou entrar muito em detalhe porque eu quero falar mais de química. Bem, mas lembre, pessoal, elas aprendiam a tirar o sustento da natureza. Isso é muito importante. Mas afinal, pessoal, existiam bruxas de verdade? Existiam mulheres com poderes místicos? É o que a gente vai então agora começar a investigar, observando esses eventos do século XIV ao século XVIII, sob a luz do conhecimento científico que temos hoje no século XXI. Primeiramente, pessoal, sempre associado às bruxas estava uma habilidade de voar em vassouras. E muitas vezes, quando as mulheres eram presas e torturadas sob acusação de bruxaria, elas diziam que sim, voavam em vassouras, que tinham relação sexual com demônios, quando participavam de sabás, que eram reuniões de bruxas nas florestas, normalmente em noites de lua cheia. Agora, bruxas eram capazes de voar em vassouras? A resposta é sim e não. De um ponto de vista físico, realmente, de flutuar no ar, não, bruxas não voavam em vassouras. Agora, existe uma explicação, no ponto de vista bioquímico, que pode causar uma sensação de voo nessas mulheres. Para dar habilidade de voo às vassouras, as bruxas passavam em seu cabo um unguento, chamado unguento para a vassoura voar, que era feito a partir de raízes de mandrágora, flores de dama da noite, frutos de beladona e cogumelos do gênero Psilobe, que é o cogumelo que nasce normalmente em fezes de animais. O que acontecia nessa mistura? Vamos falar de um a um. Inicialmente, pessoal, vamos estudar os cogumelos. Cogumelos do gênero Psilobe, que são os cogumelos até hoje consumidos como cogumelos alucinógenos, são ricos nessas duas substâncias aqui, a psilocina e a psilocibina, que possuem a mesma estrutura molecular. Bem, esses cogumelos são consumidos na forma de chá ou até mesmo mastigados e engolidos, dizendo que causam alucinação em quem os consome. Sabe qual outra substância tem uma estrutura muito parecida com esses dois compostos? A serotonina, que é um composto natural do corpo humano responsável por regular o humor. Pessoas bem-humoradas tendem a apresentar uma elevação da concentração de serotonina no cérebro. Pessoas em depressão clínica tendem a apresentar baixa concentração desse composto no cérebro. Já pessoas em estado de alucinação esquizofrênica, pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, tendem a apresentar alta concentração de serotonina no cérebro. Bem, pessoal, por ter essa estrutura molecular muito parecida, provavelmente a psilocina e a psilocibina devem ativar os mesmos sítios que causam a absorção da serotonina, impedindo a sua absorção, aumentando o seu teor no cérebro, o que pode levar a quadros de alucinação. Bem, lembrando, pessoas esquizofrênicas tendem a apresentar altos teores de serotonina no cérebro. Por isso, esses cogumelos têm um efeito alucinógeno. Tudo bem, pessoal? Uma curiosidade, existem alguns estudos tentando utilizar esses compostos, psilocina e psilocibina, em doses muito mais moderadas e controladas para tratar quadros de depressão clínica, uma vez que eles podem causar o aumento da serotonina no cérebro, eles podem, então, melhorar quadros de depressão. Bem, como eu falei, em doses controladas, muito diferente da utilizada pelas bruxas no seu unguento. Além disso, pessoal, as bruxas também usavam as raízes de mandrágora, folhas de dama da noite e frutos de beladona. Essas três plantas, pessoal, são ricas em dois compostos que são a atropina e a escopolamina, que são também moléculas extremamente semelhantes. A diferença da atropina para a escopolamina é esse oxigênio no ciclo na ponta, que é um grupo epóxido. Esses compostos são conhecidos até hoje como serem estimulantes alucinógenos em doses muito elevadas, embora eles tenham função farmacológica até hoje.
A atropina tem uma função de dilatar a pupila. Aqueles colírios que os oftalmologistas utilizam para dilatar a pupila para fazer exames no olho, normalmente são à base de atropina, obviamente em doses muito moderadas, muito controladas. Por outro lado, a escopolamina é utilizada em medicamentos para diminuir náuseas e enjoos. É comum astronautas tomarem antes de ir para o espaço. Não é comum no Brasil, mas em alguns lugares dos Estados Unidos terem adesivos que você coloca na pele para diminuir náusea à base de escopolamina. Alguns compostos também, alguns medicamentos, para diminuir cólicas, tanto gastrointestinal quanto menstrual, também utilizam escopolamina na sua composição. Tudo bem, pessoal? Então, esses compostos, apesar de ter uma função farmacológica hoje em doses controladas, em doses muito elevadas, que eram as doses provavelmente utilizadas nesse unguento, causam alucinação e estímulo. Uma curiosidade, pessoal, devido à atropina causar dilatação da pupila, a beladona ganhou esse nome. Por quê? Existia na Itália, nesse período do século XIV e XVIII, uma associação a mulheres de pupila grande à beleza. Então as mulheres amassavam os frutos da planta beladona, pingavam no olho para causar a hidratação da pupila. Por isso não é beladona, no italiano, linda mulher. Tudo bem, pessoal? Em resumo, pessoal, a mistura desses 4 compostos era dissolvida em material oleoso e passado no cabo da vassoura. Quando as mulheres faziam esses rituais sabá, que diziam que voavam em vassouras e tinham relação sexual com demônios, elas sentavam-se nuas no cabo da vassoura. E a região genital é muito propensa a absorvê-los de forma muito rápida. Ou seja, tinha uma rápida absorção em doses elevadas, levavam as mulheres que estavam participando desses rituais a um estado de alucinação elevada. Por isso elas diziam que voavam, né, porque estavam sofrendo tantas mudanças sinápticas. Então elas provavelmente sentiam realmente que estarem flutuando nas vassouras, tendo relação com demônios. Também associavam, né, pessoal, aquelas estados histéricas das bruxas, provavelmente efeitos da alucinação. Passado esse primeiro evento alucinógeno, elas entravam num sono profundo, por isso muitas vezes acordavam de manhã de um torpor elevado, devido à dose elevada dessas substâncias que acabaram sendo absorvidas em seu corpo. Alguns casos também não só passando no cabo da vassoura, mas elas também passarem no corpo esse óleo cheio de substâncias alucinógenas. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que eu falei, a resposta era sim e não. De um ponto de vista físico, elas não voavam, mas de um ponto de vista alucinatório, elas acabavam tendo a sensação de voar devido a mudanças sinápticas causadas por esses 4 compostos em seu corpo. Além do voo da vassoura, outra coisa que era associada à bruxa eram poções mágicas, né, poções místicas. Inclusive, quem leu o livro Harry Potter ou viu os filmes, deve lembrar que existia matéria de poções na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Mas no final, essas bruxas faziam realmente poções mágicas? E para isso a resposta é sim, mas hoje sabe-se que não era magia, não era feitiçaria. Eram algumas substâncias químicas. Nós vamos ver caso a caso, alguns exemplos. Um exemplo até de Harry Potter é a existência de uma poção do amor poderosa chamada Abortentia, que, no próprio rótulo dizia, causava uma paixão forte. E nos relatos de bruxarias, né, nas anotações de bruxas, existia uma poção com efeito similar. Normalmente, a poção do amor preparada por bruxas utilizavam as seguintes plantas: o canhão amarelo, nozes de areca, que é uma palmeira comum na região norte do mundo, nos Estados Unidos e Europa, além de raízes de mandrágora e flores de memendro. O canhão amarelo é uma planta rica em uma substância chamada efedrina, que é uma substância utilizada até hoje como descongestionante nasal e broncodilatador. Ele tem esse efeito para melhorar a respiração, embora doses elevadas desse composto podem causar estímulo e alucinação. Por quê?
Ele tem estrutura molecular muito parecida a duas substâncias naturais do corpo humano, a adrenalina e a dopamina. A dopamina, pessoal, age em conjunto com a serotonina. Então, doses altas de dopamina podem causar alucinação, estão associadas à esquizofrenia. Doses muito baixas de dopamina estão associadas a quadros de depressão clínica. Então, as duas substâncias trabalham em conjunto no cérebro. Já a adrenalina é uma substância que o corpo libera quando nós precisamos de uma estado de vigília. Normalmente, quando tomamos o susto, tem aquele disparo do coração, batimento cardíaco, tudo, é uma descarga de adrenalina. Para quê? Para o nosso corpo ficar preparado para a fuga, para a luta. É um estimulante. Além disso, pessoal, a efedrina ela faz parte das anfetaminas. Tem a mesma estrutura. Não, tem um anel aromático ligado 2 carbonos ao nitrogênio. Então, a mesma estrutura. Então, provavelmente, altas doses de efedrina devem causar um estímulo e até mesmo um quadro alucinatório. Lembrando que anfetaminas também têm essa função de estimular e alucinar. Lembrando que o êxtase também é uma anfetamina e tem um poder de alucinação muito elevado. A noz de areca, pessoal, que era amassada em óleo e utilizada na mistura, como eu falei, a areca é uma palmeira, as bruxas pegavam as nozes, as palmeiras, amassavam em óleo e acabavam por extrair uma substância chamada arecolina, que é essa molécula aqui. Essa molécula ativa os sítios no cérebro que são os mesmos que a nicotina ativa, embora não exista muita semelhança estrutural entre os dois compostos. A nicotina é um estimulante, uma substância que pode ativar o mesmo cérebro tem a mesma função, ou seja, a arecolina também é um estimulante poderoso. A mandrágora e o memendro são ricas em atropina e escopolamina. Já falei dela para vocês. São estimulantes alucinógenos. A mandrágora sempre foi associada à fertilidade porque as raízes dela têm esse formato de feto. É bem interessante. E o mito da mandrágora é que ela crescia embaixo de locais onde homens eram enforcados. Após a morte, os homens acabavam liberando um pouco de esperma que fertilizava o solo e fazia nascer as mandrágoras. Bem, por isso sempre tem uma associação de mandrágora com fertilidade. Por fim, a mistura desses 4 substâncias estimulantes alucinógenas causava, como eu falei, um estímulo elevado. E sim, esse estímulo pode ser considerado um estímulo também sexual. As pessoas ficavam mais sexualizadas, aumentavam a euforia sexual. Além do efeito alucinatório, poder causar um aumento da sugestionabilidade, ou seja, a pessoa fica mais suscetível a alguns eventos, inclusive ter relações sexuais. Por isso que, apesar de uma poção do amor, devia ser mais uma poção do sexo, para forçar, somente os homens, a ter relações sexuais com as bruxas. Tudo bem, pessoal? Para gerar herdeiros. Ou algumas vezes também, as mulheres compravam das bruxas a poção do amor para ter relação sexual com seus amados. Lembrando que o sexo nos casamentos não era bem visto nesse período. Então, uma vez que o homem tinha relação sexual com uma mulher, era obrigado a casar com ela. Bem, pessoal? Então, tem esse contexto, a poção do amor. Não gerava uma paixão, gerava, na verdade, um aumento, provavelmente, do libido. Outra associação com bruxaria era eventos de morte ou um sono profundo, como nas histórias de Branca de Neve, onde a Branca de Neve come uma maçã envenenada pela bruxa e entra num quadro de sono profundo. Bela Adormecida, quando a Aurora espete seu dedo numa roca de fiar e entra no estado de sono profundo. Na história de Romeu e Julieta, a Julieta bebe uma poção, ela entra no estado de sono profundo. Quando Romeu a encontra, acredita que ela está morta, se mata, e quando a Julieta desperta, acaba também se matando ao ver o amado morto. Em Harry Potter existia também uma poção, a poção do morto-vivo, que
também dizia que causava um estado de torpor elevado. E nos relatos e nos materiais associados às bruxas, nas poções, existia uma poção que dizia ter esse efeito, onde as bruxas misturavam flores dedaleiras, extrato preparado a partir de sapo seco e raízes de serpentina, todos dissolvidos em material oleoso. Todas essas poções eram preparadas normalmente em óleo de amêndoas. As flores dedaleiras possuem na sua composição uma molécula chamada distoxina ou distalina, que é esse composto apresentado aqui. Essa substância, pessoal, é conhecida até hoje por regular o batimento cardíaco. Normalmente ela é administrada em pessoas que estão em taquicardia, a fim de diminuir o batimento cardíaco dessas pessoas. Tudo bem? Essa molécula também ganha o nome de glicosídeo cardíaco porque atua no coração, né, ganha o nome cardíaco, e possui 3 anéis de glicose na sua estrutura, que são essas 3 moléculas na ponta, são glicoses. Os sapos, pessoal, do gênero Bufo vulgaris, que eram utilizados secos e extraídos em óleo, eram ricos em uma substância venenosa chamada bufotoxina, que é um veneno muito potente, que também é responsável por diminuir o batimento cardíaco e frequência respiratória. Tudo bem, pessoal? Então, temos aí 2 compostos que abaixam o batimento cardíaco. Além disso, as raízes serpentinas são ricas em um composto conhecido até hoje por diminuir a pressão arterial, que é a reserpina, que é sim utilizada na medicina até hoje para tal efeito. Por fim, essa mistura causava diminuimento do batimento cardíaco a níveis dificilmente detectados na época, sem aparelhos que temos hoje, diminuição da pressão arterial e diminuição na frequência respiratória. Existe no nosso corpo um mecanismo de defesa quando o cérebro nota que a concentração de oxigênio está diminuindo, ele entra no estado de sono para diminuir a atividade e, consequentemente, diminuir o consumo de oxigênio. Além disso, provavelmente pela baixa pressão arterial gerada e pelo baixo batimento cardíaco, o corpo tende a utilizar o sangue para manter aquecido órgãos vitais, deixando normalmente a pele menos irrigada, causando até um resfriamento leve da pele. Por isso, a pessoa parecia estar morta. Era difícil notar que ela estava respirando, ela começava a ter um resfriamento da pele. Mas sim, ela estava em um estado comatoso. Era um sono muito próximo ao coma, só que ainda assim ela não tinha morrido. Mas como eu falei, estávamos falando do século XIV ou XVIII, quando não tinha aparelhos adequados para medir tais batimento cardíaco e pressão tão baixos. Tudo bem, pessoal? Então, era um sono profundo, um torpor elevado, mas ainda assim não era um estado de morte. Mas existia sim, pessoal, nos relatos encontrados de bruxaria, a poção da morte, que novamente usava os sapos, além de cicuta e estricnina. Já falei dos sapos, né, ricos em bufotoxina, que diminui a frequência cardíaca e respiratória. A cicuta é uma planta conhecida pelo seu potencial venenoso. Lembrando, na história, Sócrates foi condenado à morte por ingestão de cicuta. A cicuta é rica num alcaloide chamado conina, que é esse composto aqui, que tem uma estrutura, pessoal, muito simples comparado aos outros apresentados até agora, mas ele causa uma parada cardíaca, respiratória e no sistema nervoso central, junto com tremores, náuseas, febre elevada, convulsões. E a estricnina também é conhecido como um veneno, que também pode causar os mesmos efeitos de parada cardiorrespiratória e no sistema nervoso central. Em resumo, o consumo dessa mistura de substâncias que causam parada cardiorrespiratória no sistema nervoso central e no sistema respiratório
causava uma morte relativamente rápida. Entretanto, devido às convulsões que a estricnina e a conina podiam causar, febre elevada, náuseas, provavelmente era uma morte não tão indolor, uma morte pouco dolorosa. Ou seja, as bruxas mitigavam uma morte um tanto quanto rápida, porém dolorosa. Tudo bem, gente? Para finalizar, eu vou repetir a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Bruxas existiram? E a resposta era sim. Existiam bruxas, só que elas não eram mulheres que apresentavam poderes místicos, sobrenaturais, e sim pessoas que tinham conhecimento sobre plantas e animais capazes de extrair diversas informações, diversas substâncias para o seu uso. Bem, pessoal, então não era magia, era ciência. Bruxas eram cientistas sem saber que faziam ciência. E uma outra pergunta que eu sempre faço quando eu dou essa palestra em algumas universidades aqui da região. Ainda existem bruxas e bruxos? E por incrível que pareça, a resposta também é sim. Só que não são pessoas idosas, que vivem marginalizadas, que usam mantos, chapéus e pontudo. Na verdade, os bruxos e bruxas do século XXI utilizam óculos de segurança e jaleco. Sim, nós químicos somos, de certa forma, herdeiros das bruxas. Por quê? Os processos que elas faziam para fazer as extrações são utilizados até hoje no laboratório, obviamente, de maneira muito mais controlada e refinada. Mas sim, nós também extraímos de plantas, animais, fungos, micro-organismos, substâncias que são de interesse para a medicina e outros ramos da ciência. Além de sermos hábeis também para modificar essas substâncias para alterar os efeitos tóxicos e melhorar o efeito terapêutico desses compostos. Por isso, toca as camisetas, pessoal. Química como magia, como mágica. E sim, não dá para ver tudo, mas química como mágica, só que real. O que nós químicos fazemos era o que as bruxas faziam. Tudo bem, pessoal? Esse então foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse material faz parte de uma palestra que eu faço aqui em algumas universidades da região sobre toxicologia forense, né, que é estudo de drogas, análise de drogas. Quem tiver interesse pode entrar em contato, né, eu tenho muito mais material para falar sobre esse assunto. Não deixe também de seguir o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Deixe também nos comentários, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo novo, se tem outras curiosidades a respeito de química, eu posso trazer novos vídeos com o conteúdo que vocês pedirem. Então, espero ver vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau!